A paz do Senhor, povo de Deus, a paz do Senhor a todos que nos ouvem, uma boa noite. Hoje nós já entramos às 7 da noite, algumas coisinhas que não foi possível nós entrarmos às 17 horas. Mas eu queria não deixar de gravar a live hoje, né? Mesmo num horário diferente, eu queria muito gravar. Então eu estou aqui para deixar uma palavra para aqueles que desejarem nos acompanhar nessa noite. Começando por uma notícia, né, que nos foi dada da abertura das igrejas, né? Então a partir de agora já foi lavrado o decreto, né, que as igrejas poderão funcionar com as suas devidas precauções e proteções, né? Então, a partir agora de quarta-feira, a nossa igreja já estará funcionando, né, e aberta aos cultos para a glória de Deus, com as devidas precauções, né? Só pode entrar de máscara, uma certa distância entre um membro e outro, né? O álcool sendo utilizado na entrada da igreja e nas dependências. Então, existe aí já uma mudança do cenário para esta semana. Amém? Isso é uma boa notícia, né, para alguns. Há uma concordância e discordância no que se libera e não se libera, mas a gente não está aqui para fazer esse tipo de julgamento. Deus abençoe aí, Metia Alda, Ana Paula, a quem já entrou aí para conversar conosco. Queridos, eu queria deixar uma palavra para a vossa meditação, que está em Marcos capítulo 2, quando fala sobre a cura de um paralítico, né? Jesus ele cura um paralítico que é ajudado por 4 homens e eles sobem pelo telhado. É uma grande reflexão que nos traz alguns princípios, algumas noções, e eu queria falar sobre isso. Primeiro, porque a gente precisa aqui destacar, e eu acho que é importante nos dias que nós estamos vivendo hoje, que é o fato da amizade, né? A Bíblia ela não vai deixar explícito que eram amigos do paralítico, mas todos que têm interpretado até hoje interpretam com esta conotação, né? E eu acho que é uma conjectura que não foge nem fere as Escrituras, né? Marcos capítulo 2, o Evangelho de Jesus segundo Marcos, no capítulo 2, verso 1, está escrito assim: Dias depois entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo correu que muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar, e anunciava-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico levado por 4 homens. E, não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente ao que ele estava, e fazendo uma abertura no telhado, baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhe a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam em seu coração: Por que fala ele deste modo? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados senão um que é Deus? Jesus, percebendo logo o seu pensamento pelo Espírito, disse-lhes: Por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: Estão perdoados os teus pecados? Ou dizer a ele: Levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para saibais que o Filho do Homem tem poder sobre a terra, autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: Eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glórias a Deus, dizendo: Jamais coisa assim. Deus abençoe, Thaís. Então eu queria falar alguma coisa sobre esse texto. A primeira coisa que eu queria destacar com os irmãos é que Jesus era um mestre sem descanso.
Jesus estava procurando um modo de descansar, um modo de estar um pouco isolado. Ele vai curar um homem e pede ao homem que fique calado, que não passe isso para frente, que não saia contando por aí, mas aquele homem não consegue e vai dizer: foi este homem que me curou, e cada dia mais se apresentava: meu amor, obrigado, Deus te abençoe. Então, agora, Jesus ele está tentando entrar em Cafarnaum e diz a Bíblia que ele não consegue, porque existiam muitas pessoas. Então ele vai para um lugar isolado, fica lá, e quando a coisa acalma é que ele consegue entrar. Perceba que o versículo 1 vai dizer o seguinte: dias depois entrou de novo em Cafarnaum. Ou seja, Jesus saiu, e quando ele tenta voltar, este homem que foi curado por Jesus, ele fala e conta tudo o que aconteceu, e aquele homem não faz com que a multidão se chegue até a Jesus. Jesus não consegue entrar mais, nem andar publicamente na cidade. Cafarnaum, Deus abençoe, Carol. Cafarnaum era a cidade base do ministério de Jesus. Apesar de ser de Nazaré, se você quiser entender esse contexto, você pode ler lá em Lucas. Lucas é um pouco mais detalhado nesse sentido. Lucas discorre uma coisa que não é discorrido nos evangelhos. Abençoe, Patrícia, um abraço. O Lucas vai discorrer com um pouco mais de detalhes ao dizer o seguinte: quando Jesus começa a operar em Nazaré, as pessoas procuram apedrejá-lo. Jesus consegue sair, se livrar de um modo sobrenatural daquele apedrejamento e vai descer a Cafarnaum. Chegando em Cafarnaum, a sogra de Pedro está doente. Ele cura a sogra de Pedro e então ali a base ministerial. Isso não foi simplesmente por acaso. Existia uma profecia e é por isso que Jesus vai descer até Cafarnaum. Quer ver uma coisa? Eu anotei aqui, agora não está, mas os irmãos podem ver que o mesmo texto do paralítico de Cafarnaum está também em Mateus. Olha aqui em versículo de número 9. Oi, voltamos. Tinha caído aí, né? Então, irmãos, você pode ler em Marcos, em Mateus, Marcos, em Lucas e também em João. João não, Mateus, Marcos e Lucas. O contexto que está acontecendo está nos três evangelhos. Um deles vai destacar que existia uma profecia que dizia que Zebulon e Naphtali, que viviam em trevas, grande luz. Este texto, que é uma profecia, é cumprido quando Jesus ele vai fazer a sua base em Cafarnaum, porque Cafarnaum estava no limite dessas cidades Zebulon e Naphtali. Então, quando Jesus vai para ali, ele está cumprindo uma profecia que foi dita lá em Isaías. Então, Jesus vai fazer a sua base ministerial em Cafarnaum. Ok, quando ele cura a sogra de Pedro, ele começa seu ministério ali. Só que ele já não conseguia andar livremente, parecia como se fosse hoje uma celebridade. Ele já não dava para andar sem que alguém o parasse ou levasse para ser curado, ou algum demônio, alguém para ser liberto. Então existia essa dificuldade em Jesus. Teve uma situação em que Jesus ele acorda de manhã, já de madrugada ainda estava escuro, a Bíblia diz que ainda estava escuro. Jesus sai e se distancia para um lugar deserto para orar. Ele queria tirar um momento de oração sozinho. Ele começa a orar e os discípulos já vão atrás dele e diz: mestre, estão te procurando, ou seja, querem saber onde você está. Isso acontecia muito com Jesus, uma multidão sedenta por milagre e por palavra. Jesus sempre deixava algo ministerial para aquelas pessoas.
perdoava os pecados ou pregava a palavra, Jesus tinha objetivo. Ele não era simplesmente uma máquina de cura, ele era um enviado de salvação para aquela nação, para aqueles homens e para aquelas mulheres. Então Jesus aqui firma a sua base em Cafarnaum, como a gente leu em Marcos, e ele então consegue enfim entrar na cidade. Só que quando ele entra na cidade, entra na sua casa, diz a Bíblia que as pessoas souberam que ele estava em casa e ali encheram a sua casa de pessoas para receberem milagres da sua parte. Havia tanta gente que não havia espaço nem do lado de fora. Até do lado de fora estava lotado. Aquilo estava sobrecarregando toda a estrutura da casa, não havia mais espaço. Deus abençoe, Janeiro. Um abraço. Então toda a casa estava tomada. Não havia mais condições de entrar mais ninguém. E é nesse momento em que Jesus tinha ido para casa para descansar, depois de ter passado dias aguardando a possibilidade de chegar em casa. E aqui a gente entra num paralelo de uma vida dos dias de hoje, do nosso cotidiano, pessoas que passam por isso, né? Alguns de nós já passaram por isso nessa situação, uma situação em que você queria simplesmente ficar no teu canto, ficar calado, que você entra na igreja, só quer sentar no seu canto, fechar o teu olho, chorar ali sozinho, adorar bem quietinho, mas Deus não deixa. Você tem um chamado e há pessoas que aguardam a sua manifestação. Quando a Bíblia diz que a criatura aguarda a manifestação dos filhos de Deus, ela está dizendo também um paralelo sobre isso. Existem pessoas sedentas pela palavra e nós carregamos esse poder, somos nós que carregamos essa novidade de vida que é o Evangelho, essas boas novas que é o Evangelho. E às vezes você, como instrumento, quer descansar, quer ficar no seu canto, mas existe um chamado tão forte, né, que você é chamado. Às vezes você não queria nem pregar, não queria louvar, queria apenas ficar no teu canto, mas Jesus te chama a responsabilidade quando chega um povo que quer te ouvir louvar, ou que quer te ouvir pregar, que quer o teu abraço. Muitas das vezes você queria ser consolado e acaba tendo que consolar alguém. Isso acontece muito. Jesus era alguém nesse tipo, nesse estilo. A sua vida era de devoção ao seu ministério. Apesar de ter sido apenas 3 anos e meio, muita coisa foi feita por Jesus. E João vai dizer que se tudo fosse escrito, não haveria livro suficiente para relatar tudo que Jesus fez enquanto esteve na terra. Imagina isso. A gente já vê que Jesus fez muita coisa e que praticamente não descansava. Virava dia após dia pregando, orando, ministrando, expulsando demônios e fazendo seu ministério. Marisa, Deus te abençoe. Então, imagina-se então quanto ele não fez. Já achamos olhando a Bíblia, lendo os relatos desde que ele começa o ministério. Parece que ele fez uma multidão de coisas. Imagina se aqui estivesse lavrado tudo que ele fez. Pareceria até desumano, talvez. Jesus era um mestre que não descansava. Ele era um mestre incansável. E muitas das vezes abriu mão do seu descanso e do seu dia a dia para atender a multidão que era sedenta. Pois bem, Jesus então está ministrando. Diz a Bíblia aqui que ele não estava curando, ele estava ensinando. Era um momento em que Jesus estava apenas ensinando. Havia pessoas sentadas à sua roda, pessoas em pé quando não havia mais espaço. Fora da casa havia pessoas em pé. Então Jesus estava ali ministrando. Até que chega um paralítico. Alguns teólogos vão dizer que era até um tetraplégico que chega num leito trazido por 4 homens, que nós no início aqui do vídeo dizemos, conjecturando que eram seus amigos. Então há 4 amigos ali que vão chegar até a casa de Jesus. O que vai nos trazer uma reflexão muito interessante é que Jesus, apesar de ser um mestre sem descanso, um mestre incansável, apesar de querer repousar quando chega em casa, ele permite e abre a sua porta para que a sua casa também seja uma igreja. Ele abre a sua casa para que as pessoas entrem e ele ministre sobre elas. Isso nos traz uma reflexão. A nossa casa também é uma igreja, também é um lugar de milagres, também é um lugar da presença de Deus,
também é um lugar de solidariedade, de compaixão e de assistência. Não é só apenas um lugar onde a gente simplesmente quer repousar, quer comer e quer deitar ou assistir uma televisão. A gente precisa entender que a nossa casa também é um lugar de milagres. Milagre para a nossa casa e milagre para quem nos procura, para quem quer uma assistência. Jesus queria descansar. Jesus, após tentar com muita veemência entrar na sua casa, na sua cidade, que era a base do ministério em Cafarnaum, ele consegue enfim, mas mesmo assim, ele não bate a porta na cara do necessitado, ele não vai bater a porta na cara de quem queria ouvir, ele abre a sua casa, senta e vai conversar e ministrar e falar do Deus vivo. Então a nossa casa também é um lugar de milagre. Jesus primeiro pregou para depois acontecer alguma coisa. A palavra ela vem em primeiro lugar. Aquilo que vai nos libertar, nos salvar é a palavra. Então Jesus vai pregar a palavra. Ele estava pregando quando acontece o que é discorrido aqui no capítulo 2. Pois bem, Jesus está pregando até que chega estes 4 amigos com o quinto elemento, a quinta pessoa, o quinto amigo deitado num leito. Eles estão querendo que aquele amigo seja curado. Eles estão querendo que este que está sobre o leito seja curado. Chegando na casa, eles possivelmente ouviram de alguém que Jesus estava em casa. Apesar de não parar em casa desta maneira, neste momento Jesus estava em casa. Então eles ouvem falar que Jesus está em casa, percebem que é o momento do amigo ser curado e então vão levar o amigo até Jesus. Só que quando eles chegam lá, eles percebem que não é tão fácil quanto parecia. O cenário não está tão facilitado como eles acharam. Nós vamos chegar lá, nós vamos te apresentar a Jesus e ele vai te fazer levantar desta cama e nós vamos vir embora. Talvez fosse essa a perspectiva de milagre dos amigos e do paralítico ou tetraplégico. Enfim, havia uma deficiência naquele homem que não possibilitava de andar. Então ele não tinha como ir sozinho. Ele precisava de amigos que o conduzissem até o lugar do milagre. E aqui a gente fala um pouco do valor e da qualidade da amizade. A amizade hoje é uma coisa que tornou-se muito importante dentro de um mundo tão globalizado, de um mundo tão capitalista, de um mundo tão acelerado como o nosso. O individualismo tem subido, o individualismo tem acontecido com muita frequência, existe muito egoísmo hoje no mundo, os valores estão muito deturpados, em alguns momentos até invertidos. E quando nós temos uma amizade, a Bíblia diz sobre o valor da amizade, o valor do amigo, né, mais chegado que um irmão. Então, existe um valor muito especial na amizade. Mas que tipo de amizade eu tenho? Qual é a qualidade das amizades? Eu prezo pela quantidade de amigos ou eu prefiro poucas pessoas, mas pessoas que me ergam? Eu estou confundindo quem é amigo de quem é colega, ou eu sei qual é a definição de amizade? Pois bem, um amigo ou amizade é aquela troca de sentimentos que procura o cuidado, a proteção, o zelo, né, e a troca de sentimentos verdadeiramente sinceros. Deus te abençoe, Nete. Diaconisa Luzinete aqui. Um abraço. Então, existe também essa avaliação que deve ser feita. Qual é a qualidade de amigos que eu tenho? Qual é a quantidade de amigos? O que mais importa é a quantidade ou é a qualidade? Aqui, esse homem precisou de 4 pessoas que o levassem, 4 pessoas que o conduzissem até Jesus, porque ele não podia ir por si só. Ele não podia chegar lá sozinho, ele não andava. Então, aqui já nos deixa uma ideia e um aprendizado muito grande, que a amizade são aquelas pessoas que vão nos conduzir a ser alguém melhor. Se eu tenho pessoas que simplesmente querem a minha companhia, mas me levam para baixo, ou me levam a ser uma pessoa pior do que eu sou, eu tenho um problema nessa amizade. Nós temos visto pessoas que têm muitas amizades tóxicas. Que amizade é essa? É a amizade que te tira do foco, que te leva para longe, que te leva para preceitos que você tenta não conviver. Se você tem seus princípios,
seus objetivos, sua noção do que é Deus, a sua vontade, o seu ministério, o que precisa ser cumprido. Eu preciso de amizades que me subam, né? Eu preciso de amizades que estejam no nível espiritual ou na ideia espiritual igual ou superior à minha. Se eu estou andando com pessoas absolutamente que só me puxam para baixo ou que não levam a sério a espiritualidade, a vontade de Deus, o processo de Deus, aquilo que Deus quer para a minha vida ou aquilo que Deus quer para a nossa vida, eu terei problemas com esta amizade. Infelizmente, o ser humano é levado a mais ao negativo do que ao positivo. Então, de uma forma geral, a via de regra, né, evidente, nós temos exceções, muitas das vezes o ser humano ele vai absorver mais a parte negativa do que a positiva. Se você tem pessoas que te levam para baixo, elas conseguem com mais facilidade te levar para baixo do que você levar ela para cima. E nós estamos falando aqui de um modo geral. Então, quando eu ando com pessoas que querem a mesma coisa que eu, querem coisa além de mim, pensam igual, querem crescer, querem ir para cima, querem ir para frente, isso vai trazer um relacionamento saudável de amizade. Existem algumas situações em que Deus nos coloca para ajudar alguém. Claro, isso acontece e acontece muito. Estamos falando aqui de um modo geral. Este homem que é paralítico encontrou 4 pessoas que o levariam ao milagre, mas não só levariam. O que chama a atenção aqui é que chegando lá o cenário não é o mais propício. Não dá para entrar, não dá para chegar no mestre. E o que eu faço aqui? A primeira coisa que a amizade benéfica e sadia nos traz é a iniciativa. Ou seja, eu vou lá. Aquele homem, não bastava ele ter a ideia, a iniciativa de querer ir. Ele precisava de amigos que fechassem com ele na ideia de que Jesus tinha poder para curá-lo e ele iria curá-lo. Então ele precisava de amizade. Deus o abençoe, Alessandro. Amizades que o levassem até lá. Então a iniciativa dele foi contagiar os seus amigos, ou talvez possa ter sido o inverso. Os amigos tomaram a iniciativa e disseram: vamos te levar lá, porque lá há milagre, lá haverá milagre e você vai poder andar. Então aqui nós temos uma iniciativa nesse relacionamento de amizade, né? Novamente Deus aqui falando conosco sobre relacionamento, que foi o que nós falamos ontem, da videira e os ramos. Existia um relacionamento aqui a ponto deles fecharem a ideia de uma melhora de vida para o paralítico, de levá-lo até o milagre. De quem foi a iniciativa eu não sei. O que é interessante é que, independente de quem foi a iniciativa, eles chegaram lá. Ou seja, se a iniciativa foi de um dos amigos, os outros 4 compraram a ideia. Isso é sadia. Deus abençoe, tia. Então, aqui nós temos uma iniciativa. Segundo, nós temos umas novas perspectivas. O que é isso, Elis? Eles, ao chegar lá e viram que não dava para entrar, não dava para chegar até Jesus, pensaram: vamos voltar para casa, nós vamos tentar um outro dia. Não. Pode até ser que um dos 5 tenha pensado isso, mas eles resolveram subir ao telhado. Novamente, é bem possível que nem todos tivessem a mesma ideia. Não, nós vamos subir e te colocar pelo telhado. A ideia pode ter sido de 1, ou de 2, ou de 3. Dificilmente há toda um 100% de pensamento aqui. Se houve, amém, mas possivelmente não foi. Mas por que eles subiram? Porque a ideia de perspectivas novas, a ideia de crescimento, a ideia de não desistir, contagiou os outros de um modo positivo. E isso é legal numa amizade. O contágio da ideia positiva, o contágio da boa ideia, o contágio das novas perspectivas, de pensar fora da caixa, de ir além do que aquela circunstância desenhou para mim. E isso aqui é uma mente que pensa além do cenário. O cenário era: volta para casa, não dá, já encheu hoje. Mas a nova perspectiva, a capacidade de pensar além e a fé, principalmente, a fé que, como diz Hebreus 11, é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova daquilo que não se vê. Firme fundamento das coisas que esperam. Estamos falando de uma firme base daquilo que eu espero alcançar. O que ele esperava alcançar? Eu quero sair daqui andando. Eu cheguei num leito carregado pelos amigos e quero
quero sair daqui de pé, andando na mesma altura que eles, abraçando eles em nome de Jesus. Então essa nova perspectiva de alcançar além do cenário é que fez eles pegarem a escada, que normalmente naquela época, naquelas casas, ficavam ao lado da casa, que era para subir exatamente para o telhado, pegaram a escada e pensaram, vamos dar um jeito de subir o nosso amigo. Então, se eu tenho amizades saudáveis, eu literalmente serei levado para cima, eu serei alçado a novas perspectivas, eu serei alçado a novas ideias, eu serei alçado a coisas além, para melhorar a minha vida, para crescer de um modo geral, para ir além daquilo que eu hoje possuo, entendo ou compreendo. Amizades sadias te levam a novas perspectivas positivas e de progresso, de crescimento, da qual você vai sair de um modo diferente. Aqueles homens olharam e disseram, não dá por aqui, então nós vamos pensar, como é que eu não desisto e consigo o que eu quero? Ninguém pensou pelo telhado, não tem ninguém no telhado, então o telhado é a porta que Deus nos proporcionou. Tem algumas pessoas que deixam de conseguir coisas na vida, porque olham o cenário e pensam, Deus não abriu a porta, Deus não fez como eu achou que tinha que fazer, Deus não me deu essa oportunidade. De repente Ele te deu a oportunidade de pensar diferente e alcançar uma coisa excelente, só que exige esforço. E aqui o terceiro item que eu queria falar de uma amizade sadia é o empenho, o zelo e o incentivo. Aqueles homens foram incentivados uns pelos outros a não desistirem do objetivo, que era levar o amigo a ser curado, levar aquele homem paralítico a ser curado. Existia um incentivo em todos eles, algo que ardia no coração deles, levado possivelmente pela amizade, que deixaram eles não desistirem do objetivo pelo qual saíram de casa. Queridos, tem coisas que não vêm a você ou a mim no cenário pronto. Tem situações em que Deus quer que nós pensemos, quer que nós nos elevemos a novas perspectivas para chegar a algum lugar. Tem horas que Deus não vai te mostrar exatamente ali o cenário desenhado. Você precisa orar e pensar como você tem possibilidade de chegar aonde Deus quer. Ser curado era com certeza a vontade de Deus para aquele homem, mas como ele ia conseguir? E ele pensou junto com seus amigos, não sei de quem foi a ideia, eu sei que todos compraram a ideia e iriam chegar a algum lugar. Que lugar é esse? Acima do telhado, para chegar até Jesus. Então eles vão abrir, você leu comigo lá, o paralítico, e não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobrindo o eirado no ponto correspondente. Olha isso, eles abriram um buraco ali no telhado, exatamente onde Jesus estava sentado, que era para o paralítico descer de frente para quem era o detentor do poder. Deus abençoe, vó. Então, olha isso, eles se preocuparam em abrir o telhado exatamente no ponto, isso é a Bíblia, está escrito, no ponto correspondente ao que ele estava, e fazendo a abertura, baixar o leito em que jazia o doente. Então, eles não criaram, olha isso é importante, eles não criaram prejuízos desnecessários ao telhado da casa em que Jesus estava. Eles não criaram buracos além do necessário. Não havia ali necessidade de abrir o telhado inteiro. Eles abriram a porta ou o espaço necessário para que o leito passasse. Aqui nós entendemos que a amizade vai te trazer somente o que você precisa. Eles abriram o que precisava para a cama e para o leito descer na frente de Jesus. Então, esses amigos levaram ele perto, na frente de quem podia fazer alguma coisa. Eles não pediram licença para que alguém desse espaço para eles passarem. Não, até porque ninguém daria. Todo mundo queria um milagre, todo mundo queria ouvir o mestre, e infelizmente existe um adágio que diz que farinha pouca, meu pirão primeiro. Então ninguém ali abriria espaço para eles. Os amigos, não desistindo, sobem e vão abrir um espaço na frente de onde Jesus estava assentado em
ensinando. Pois bem, aqueles homens descem. E aqui, encerrando esse tópico sobre amizade, eu já encerro e chego no último ponto, que é o seguinte: quando eles descem aquele paralítico na frente de Jesus, Jesus vai falar uma frase intrigante. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: filho, perdoados estão os teus pecados. Olha aqui, Jesus ele não falava nada. Jesus não colocava palavras ao vento. Jesus não falava nada por acaso. Tudo que Jesus falava tinha um objetivo. Nadinho, Deus te abençoe. Tudo que Jesus falava era por algum motivo. Jesus vai dizer o seguinte: vendo-lhes a fé. Vamos parar aqui. Jesus coloca no plural. Então, ele não só viu o paralítico descendo o leito. Ele reparou nos amigos que estavam descendo ele. Vendo-lhes, ele estava falando dos amigos e dele. Vendo-lhes a fé. Então, Jesus estava olhando para a fé daqueles homens que desciam, tanto quanto para a fé do homem que estava sendo descido. Então Jesus está olhando para quem ajuda e para quem está sendo ajudado. Ou seja, quando nós pensamos que não, é a hora que nós podemos ser abençoados. Jó teve o seu cativeiro virado após orar pelos seus amigos. Quantas pessoas não foram atingidas pelo milagre, alcançadas pelo milagre de Deus, alcançadas pelo céu de alguma maneira, depois que abriu mão de alguma coisa ou simplesmente deu a sua vida em ajuda à vida de alguém. Quando nós ajudamos, somos solícitos, quando assistimos alguém que precisa, quando dividimos nossos recursos, sejam eles físicos, emocionais ou espirituais com alguém, nós também estamos sendo percebidos pelo céu. Jesus está olhando para quem desce e também para quem ajudou a descer. Ele não está só olhando para a necessidade do leito, que está em cima do leito. Ele também está olhando para aqueles que o desceram até a sua frente. Então Jesus está vendo a fé dos 5, não só de quem está no leito. Segunda coisa, Jesus está vendo a fé. Irmãos, a fé não é algo palpável, não é algo visível, não é algo material, não é algo concreto, é algo abstrato, invisível e não palpável. Então, por que Jesus vai usar a expressão vendo a fé? Ele poderia dizer que estava sentindo, percebendo, entendendo que havia fé nele, mas não, ele vai usar a expressão vendo a fé, vendo-lhes a fé. Jesus se dirige ao paralítico e diz: perdoados estão os teus pecados. Mas o que você quer dizer com isso? Quando Jesus usa a expressão vendo a fé, o que eu entendo é que Jesus está deixando uma lição de que a nossa fé precisa ser mostrada com atitudes. Se eu tenho e digo que tenho fé, eu preciso mostrá-la com obras. Se eu professo uma fé, eu preciso externar essa fé com atitudes e com verdades. Se eu digo que tenho fé, existe uma necessidade dela ser externada, porque a fé sem obras ela é morta e a Bíblia é digna de toda aceitação. Então, se está dizendo que a minha fé sem obras é morta, é sinal de que eu preciso mostrar a minha fé através das minhas obras. Quando eu digo mostrar, estamos falando de uma perspectiva de relacionamento vertical. Jesus, ele viu a fé deles pela atitude deles com o paralítico, com a atitude deles de subir o telhado e com a atitude deles de não desistirem de levar aquele paralítico à cura, simplesmente porque a casa estava tomada de pessoas. Então Jesus está dizendo: vocês usaram a fé, e a mostra disso é que vocês não desistiram e desceram ele pelo telhado. Abriram uma porta que estava fechada, abriram um caminho que não foi mostrado, abriram uma nova perspectiva que não estava visível no cenário
cenário de multidão e de falta de espaço. Então Jesus está dizendo, a fé ela é mostrada pela atitude. Se eu digo que creio, eu preciso mostrar que creio. Se eu digo que Deus pode, eu preciso mostrar com as minhas atitudes que eu creio que Deus pode. Então, há uma dificuldade às vezes em nós, e isso é humano, pode acontecer comigo, pode acontecer contigo. Tem horas que a gente tem facilidade em declarar sobre a fé, nós temos facilidade em falar sobre fé, mas temos dificuldade em mostrar essa fé quando o cenário se mostra ao contrário ou desfavorável. No momento do cenário desfavorável é que eu coloco em obras, ou seja, em algo visível, aquilo que é invisível. Está em meu poder, sim, tomar atitudes que demonstrem ou que corroborem a fé que eu digo que eu tenho em Jesus Cristo. Então, aqui eles estão dizendo o seguinte, Jesus está dizendo para eles, eu vi a vossa fé porque a atitude de vocês demonstra a fé que vocês têm. E eu encerro dizendo o seguinte, além de dizer que viu a fé deles, Jesus vai dizer o seguinte, perdoados estão os teus pecados, paralítico. Ele se dirige ao paralítico quando vai perdoar. Ou seja, quando é para falar sobre a fé, Jesus vai falar com todos. Eu vi a fé de todos. Mas quando ele vai falar sobre perdoar pecados, ele vai se dirigir apenas ao paralítico que está à sua frente. Wellington, isso quer dizer que os outros 4 não tinham pecado? Não. Isso quer dizer que Jesus sabe quem precisa do milagre ou a quem se dirigir no momento certo. Aquele momento era o momento do paralítico ser curado e ser atendido por Jesus. Aquele momento era o momento do paralítico. Era o momento dele, era a hora dele, era o momento dele ser alcançado. Não era o momento dos 4 que ajudaram. Isso mostra, e querendo ou não, acabamos voltando no tópico da amizade, que aqueles 4 não tinham nada a ganhar descendo aquele paralítico. Eles não estavam ali para ser curados, não estavam ali para receber algo, estavam apenas ali para levar um amigo para receber algo. Então, quando Jesus vai falar sobre receber, ele se dirige explicitamente ao paralítico. Ou seja, Deus sabe a hora e o momento em que nós precisamos da sua atenção e precisamos que Ele nos faça alguma coisa. Jesus nunca deixa ninguém desamparado. Jesus sabe quando cuidar de nós, quando se dirigir a nós. Tem horas que parece que é o nosso momento e aí o irmãozinho ganha o que você queria ganhar. Deus alcança o irmãozinho do lado e você pensa, poxa, mas era o meu momento. Se fosse, você teria recebido, eu teria recebido. Se alguém do meu lado recebeu, era o momento dele receber e isso é motivo de bênção e de alegria. O nosso momento vai chegar. A hora de eu ser curado ou de eu receber um milagre vai chegar porque Deus é fiel. Deus é fiel para fazer no momento e na hora que Ele tem para fazer. O céu não perde tempo, o céu não erra endereço, o céu não erra unção, nada disso. Deus sabe o que está fazendo e o nosso momento vai chegar. Fique com essa palavra nessa noite. Deus ele vai te alcançar. Há momentos em que a situação nos exige pensar além da caixa, ir além do que o cenário nos mostra. Se existia multidão, o telhado era um escape e uma possibilidade. Era necessário esforço maior? Sim, tinham que subir um paralítico por uma escada, tinham que levar o paralítico até um telhado, tinha que subir a escada um por um, puxando o paralítico. Depois os 5 teriam que estar no telhado, abrir o buraco, descer o paralítico e esperar alguma coisa acontecer. Lembrando, Jesus nesse momento estava apenas ensinando aquele paralítico para o discurso. Por quê? Porque a fé dele fez Jesus parar e dizer, olha, vocês realmente têm fé. Todos aqui estão ouvindo, mas só vocês pensaram em descer pelo telhado. E aquele homem recebe o que precisa. Ele tem os seus pecados perdoados, ou seja, ele é salvo. E depois que todo mundo pensa, como é que ele pode perdoar pecado? Só Deus pode perdoar pecado. Jesus, como ouve os pensamentos, vai dizer, para vocês saberem que há autoridade no Filho do Homem sobre a terra e também para perdoar pecados. Ao paralítico eu digo, levanta e anda e vai para sua casa. Então aquele homem, além de ser salvo, ele recebe a cura da parte de Deus. Os seus amigos que estavam no telhado, aguardando ele sair, têm a felicidade
de ver a multidão abrir espaço para ele passar a pé. Não deu para entrar pela porta com a maca, mas deu para sair por ela de pé, curado, recebendo a sua vitória. Então, queridos, em nome de Jesus, Deus te dá recursos. Eu vou bater nessa tecla praticamente toda a live. Existe em você força, fé, poder e graça da parte de Deus para passar por esse processo que você está passando, para passar por aquilo que você precisa. No céu há recurso suficiente para nos fortalecer e nos dar graça para vivenciar as nossas tribulações e dificuldades. Se não pudermos entrar pela porta, que possamos ter amigos, fé e coragem para ir pelo telhado. E passando pelo telhado, teremos fé que sairemos pela porta curados, livres do pecado, livres de toda a mazela que nós entramos, transformados e vivenciando um milagre da parte de Deus. Deus abençoe a tua vida, pense nisso. As amizades precisam ser sadias, as amizades precisam te levar para cima, te levar além, te fazer prosperar. Se una com pessoas que pensam positivo e pensam sempre em melhorias. Se junte com pessoas que pensam no céu, se junte com pessoas que te levam para a eternidade. Se feche nesse círculo e procure sempre ajudar a quem precisa. A tua mão de amigo pode mudar a vida de alguém. Aquele paralítico foi mudado porque encontrou 4 amigos que o ajudaram na sua perspectiva de cura. E ao sair de casa, ele pôde se unir aos 4 amigos. Foram 4 e 1 na maca e voltaram 5 andando, glorificando ao nome do Senhor. Fica com essa palavra, a gente se encontra amanhã, possivelmente às 5 horas da tarde, se Deus assim permitir. Graça e paz, Deus te abençoe.